Vamos resolver mais um exercício aqui de equações simultâneas, né? O exercício 6, agora de uma outra prova, tá? Considere as seguintes equações de demanda e oferta de exportações. X é a quantidade exportada, E é a taxa de câmbio real, YW renda mundial e C o custo doméstico. Obtenha as equações na forma reduzida e suas correspondências com a equação na forma estrutural. Bom, gente, vamos lá, ó. Vamos lembrar, primeira coisa, quem são as variáveis exógenas e endógenas? O exercício não está pedindo isso, mas é bom a gente sempre treinar para a gente saber identificar. Quando a gente for fazer condição de ordem de posto, vocês vão precisar saber essa diferença. Então, quem são as variáveis endógenas aqui? Como eu já havia dito em um dos vídeos, é uma variável que está dos dois lados, certo? Normalmente ela está dos dois lados, mas vejam aqui, existe uma exceção, assim, quando a equação é de demanda e de oferta, então o que acontece? A gente precisa pensar um pouquinho melhor, tá? Geralmente, quando a equação é de demanda e oferta, é a quantidade e o preço que são as variáveis endógenas, tá? Então, se a gente for parar para pensar, a quantidade é quem? São as quantidades exportadas. E quem é o preço? Bom, o preço é como se fosse a taxa de câmbio real, entendeu? Não está dos dois lados, mas como é uma equação de demanda e de oferta, então as variáveis endógenas sempre vão ser quem? Preço e quantidade. Porque, gente, ó, se a gente for parar para pensar, né? Dentro das variáveis endógenas. Quem são as variáveis endógenas do sistema do coisa? Aqui, ó. No eixo das ordenadas fica o preço e nos eixos das abscissas ficam as quantidades. Então, são as variáveis endógenas, né? Aqui, no lugar de preço é só se colocar e no lugar de quantidade só basta colocar o X, né? Então, quem são as variáveis endógenas? X e E. Quem são as variáveis exógenas? Elas têm que estar aqui para quê? Para garantir que as equações podem ficar definidas, certo? Ou seja, quando e existe alguma equação, e quem são as variáveis exógenas? São aquelas que estão em uma equação, mas não estão em outra. YTW está na primeira equação, não está na segunda. E custo doméstico em T-1 está na segunda, mas não está na primeira. Ou seja, então, quem são as variáveis endógenas? X e E, as variáveis exógenas Y e C, que é o custo doméstico, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos obter a forma reduzida. O que é a forma reduzida? São as variáveis endógenas em função das variáveis exógenas, certo? Ou seja, x em função de algum coeficiente, né, de algum coeficiente alfa ou beta, e as variáveis exógenas, essa com essa e mais um termo de erro, certo? Então, como que a gente pode fazer? Bom, primeiro, vamos tentar obter o câmbio em forma reduzida, certo? O que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente igualei, certo? Como eu falei, a gente precisa sumir com a outra variável exógena. Então, eu preciso, para obter a forma reduzida de E, eu preciso sumir com x. Como é que a gente some com x? Basta igualar, certo? Porque eu sei que x é igual a essa expressão e a essa expressão. Se eu igualar x, eu sumo com ele e consigo obter E em sua forma reduzida. Entendeu? Então eu igualei aqui, certo? Eu isolo o E, né? O que eu fiz? Eu deixei o alfa 1E, passei o beta 1E para esse lado aqui, né? E passei o alfa negativo, o alfa 0 para o outro lado aqui, então ele fica negativo. Esse cara passei para o outro lado negativo e o termo de erro também negativo, certo? Quem é o fator comum aqui desses dois caras? É o E. Então vai ficar E vezes alfa 1 menos beta 1, né? E ele vai ser igual a quem? Bom, vai ser igual ao beta 0 menos alfa 0. Eu juntei esses dois. Veja, ele está até em parênteses. Por quê? Porque eles são os termos que estão, entre aspas, sozinhos, entendeu? Eles não estão acompanhados de nenhuma variável exógena e não são nenhum termo de erro. Então é bom juntar esses caras, entendeu? Mais o beta 2 CT menos 1 menos, né? O alfa 2 YTW, que eu passei negativo aqui, mais os termos de erro que eu juntei, né? Também. Então eu passo esse cara dividindo aqui, ou seja, ele vai dividir o beta 0 menos alfa 0, vai dividir esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, certo? E aí a gente pode obter as formas reduzidas. O que eu fiz? Agora a gente faz o que? A gente chama cada termo
desta equação de alguma letra, né? Como a gente normalmente faz, a gente chama aqui de π. Então eu chamo o primeiro termo aqui, que são os termos sozinhos, de π0, o coeficiente que acompanha o custo em t-1 de π1, o coeficiente que acompanha YTW, que é a renda mundial, de π2, e veja, inclusive já com o sinal, entendeu? Ou seja, π2, a correspondência é o quê? Ele é igual a menos alfa 2 dividido por alfa 1 beta 1, entendeu? E o termo de erro agrupei em torno de V1T, o que me levou a essa equação em sua forma reduzida, entendeu? Com cada uma das suas correspondências. Esse é igual a isso é igual a isso, esse cara é igual a isso e esse é igual a esse, tá? E para obter a equação reduzida de xt1, de xt, que é a quantidade exportada. Bom, o que a gente podia fazer? Eu podia substituir esse cara aqui em uma das equações, entendeu? Ou seja, eu poderia substituir E, que é igual a toda essa estrutura enorme, dentro de uma dessas equações para obter o x, né, em sua forma reduzida. Mas não vai ser isso que a gente vai fazer. Eu fiz isso em um exercício passado. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar E, que eu já obtive a forma reduzida, ou seja, veja, peguei a primeira equação, isolei E, correto? Peguei a segunda equação, isolei E também, entendeu? O que eu fiz? Aí o que basta a gente fazer? Eu tenho, para obter a forma reduzida de x, eu tenho que sumir com a minha outra variável endógena, que é o câmbio. Então o que eu faço? Basta eu igualar. Como eu fiz aqui, eu igualei esse com esse, aqui embaixo, entendeu? Multipliquei o beta 1 por todos esses termos aqui e o alfa 1 por todos esses termos aqui. O que me levou a essa equação, multipliquei beta 1 por xt, beta 1 por alfa 0, beta 1 por esse carinha aqui, que me levou a isso, beta 1 com μ1, alfa 1 com x, alfa 1 com beta, alfa 1 com esse cara aqui, alfa 1 com o μ2, entendeu? O que me levou a essa estrutura aqui. Como eu quero descobrir a forma reduzida de x, o que eu faço? Basta eu isolar o x, ou seja, o x já está aqui. Para eu isolar, eu passo esse carinha negativo aqui como eu fiz, e todos esses caras aqui eu passo para o outro lado, entendeu? Eu isolo o x, percebe? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Antes a gente isolou o e, agora estamos isolando o x, né? Isolei o x, né? Tirei aqui por fator comum, então fica xt beta 1 menos alfa 1. Juntei aqui os termos que são sozinhos, né? Ou seja, os termos que não são acompanhados nem por uma variável endógena nem é um termo de erro. E depois, para isolar o x, eu passei esse termo aqui, dividindo por cada um dos termos, entendeu? O que no fim nos leva a essa equação estrutural, essa equação reduzida, entendeu? Com cada uma das correspondências, ou seja, o π3 é igual a esse cara, o π4 é igual a esse carinha aqui, o π5 é igual a isso e o V2T é igual a todo esse termo aqui, tá bom?